A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando agora nesta live e aqueles que irão nos acompanhar depois. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus possa abençoar você, a sua casa e a sua família. Eu costumo dizer para os irmãos ali da nossa igreja que todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, realizando uma live, este local ele se transforma numa espécie de templo do Senhor. E esse templo ele se estende até o seu lar e a sua casa. E com toda certeza, a presença de Deus, a mesma que está aqui conosco agora, é a mesma que estará na sua casa, com você, juntamente com a sua família. Meus irmãos, hoje nós vamos trazer um estudo especial. E eu quero, nesse momento, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade, a nossa pastora presidente, e também o nosso amado evangelista Joel, que está aqui sempre nos auxiliando, e a todos os nossos irmãos do nosso ministério. Quero trazer aqui um estudo especial, meus amados, e lembrando um pouco do que está acontecendo nesse nosso momento. Quem sabe muita gente já está cansado de ouvir falar sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, mas infelizmente é uma área que nós estamos vivendo e nós não sabemos quando esse pesadelo para muitos vai acabar. Algumas pessoas costumam dizer que toda essa pandemia tem um efeito ali por trás, um efeito político, para enfraquecer o país, enfraquecer a economia, enfraquecer o presidente, e isso também tem acontecido em outros lugares do mundo. Outros dizem que realmente é uma pandemia muito forte, é uma doença que, se ela não for paralisada por meio dessas medidas de restrições, com toda certeza o número de mortes vai aumentar cada vez mais. Eu não quero entrar nesse campo da discussão, mas eu quero trazer você a pensar comigo o que a Bíblia pode nos trazer a esse respeito. Orando ao Senhor, o Senhor, ele já tem a cura que o mundo precisa. Com toda certeza, a história bíblica, os registros bíblicos, vai nos mostrar momentos parecidos com o momento que nós estamos vivendo agora, mas que Deus, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele providenciou uma forma de abençoar o povo e proteger o povo de possíveis pandemias. E olhando biblicamente, meus irmãos, eu quero convidar você, primeiramente, a abrir o texto lá no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 60. Melhor dizendo, versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a seguir. Marcos 1, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Em outras traduções, pode me purificar. Estou lendo aqui na linguagem moderna. Versículo 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vai e apresenta-te ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isso servirá de testemunho ao povo. Meus amados, olhando a Bíblia Sagrada e olhando como funciona essa pandemia, o Covid-19, olhando para a Bíblia, talvez a doença que mais se assemelha com o Covid-19, sem dúvida nenhuma, era exatamente a lepra. A lepra é a doença que mais se assemelha com o Covid-19, não nos seus efeitos do corpo físico, até porque a maioria das doenças considerada como lepra, ela agia apenas na pele, era uma doença de pele. Mas quando nós olhamos a proporção social, o reflexo social que ela causava na vida dos indivíduos que era contaminado por essa praga, conhecida como uma maldição, ali especificamente entre os judeus,
nós vamos observar que temos muitas coisas importantes aqui para nós entendermos, para nós aprendermos nesse estudo, para aplicarmos para a nossa vida e entendermos, meus amados, que nós estamos vivendo um momento de terror para muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, se nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia Sagrada e abrirmos o nosso coração para as revelações do Espírito Santo de Deus, sem dúvida nenhuma, nós vamos observar, meus amados, que estamos num momento extraordinário da história humana. Pastor, como assim? Tem tanta gente morrendo, tanta gente ficando desempregado, tanta gente sofrendo economicamente, pessoas se afastando da família, e você dizendo que nós estamos vivendo um momento extraordinário da história? Sim, nós estamos vivendo um momento extraordinário da história. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos revelar grandes curas, que vai além da cura física, nesse momento de pandemia mundial. Você quer entender isso? Então vamos para a Bíblia Sagrada e vamos estudar um pouquinho sobre a lepra e vamos entender que, assim como Deus tinha uma mensagem especial sobre aquela doença, Ele também tem uma mensagem especial sobre o momento que nós estamos vivendo, exatamente nessa pandemia. Eu quero convidar você, primeiramente, para você entender o que é a lepra. A lepra, meus irmãos, ela era um conjunto de doenças de pele, né? Doenças especialmente de caráter crônico e contagioso, que entre elas nós vamos destacar aqui, por exemplo, a hanseníase. A hanseníase, que era uma doença terrível. Essa doença, ela simplesmente poderia facilmente ser contagiosa, né? Até pelas gotículas de saliva que saía pela boca, ou simplesmente se uma pessoa botasse a mão ali no nariz, na secreção do nariz, e ela pegasse na sua mão e você, de repente, pegasse na mão da pessoa e colocasse ali em regiões mucosas do corpo, como a boca, como o nariz, você simplesmente poderia pegar, contrair essa doença. Não é exatamente igual, mais ou menos parecido com o que acontece com o Covid-19. Então, quando nós olhamos essa doença e vários outros tipos de doença, mas especialmente a hanseníase, nós começamos a entender quais foram os cuidados de Deus, que Deus ele utilizou para poder proteger o povo, curar o povo e livrar o povo dessa praga que assolou muitas pessoas, muitas nações nos dias antigos. Essa doença, a hanseníase, meus irmãos, a principal doença que caracteriza a lepra, ela recebe esse nome, conhecida agora, descoberta agora no século XVIII, pelo o doutor norueguês Hansen, descobriu o bacilo, e a partir do momento em que ele descobriu o bacilo, que em homenagem a ele, foi batizado como bacilo de Hansen. O que acontece? Essa doença começou, então, a ter um melhor tratamento para a sua cura. Mas se nós olharmos nos dias de Moisés, quando Deus ali faz uma aliança com Israel, a partir da sua descida ali do Monte Sinai, Moisés traz as tábuas e depois traz o livro da lei, aquele livro da aliança entre Deus e Moisés, há 3.500 anos atrás, nós não tínhamos, obviamente, nenhum recurso disponível, nenhum tipo de recurso tecnológico, recursos científicos modernos, como temos hoje, para identificar esses tipos de doença, as suas gravidades e, principalmente, a sua cura. Mas como, então, os homens no passado, eles reconheciam, como eles identificavam no território de Israel, os judeus identificavam a lepra? É simples. Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, que é sábio ciente, ele fez questão de mostrar todas as evidências, todos os sinais, para que, ao analisar aqueles sinais no corpo físico do possível infectado, com toda certeza você poderia ter uma noção do que era uma lepra e do que era uma outra doença que não poderia ser considerada como a tissara em hebraico, E, falando aí no original grego, lepra. Então, para se considerar a tissara em hebraico ou a lepra no grego, com toda certeza, Deus havia dado a diferenciação ali do que seria essa doença contagiosa, que deveria haver um certo isolamento,
e o que seria uma doença normal, uma doença comum de pele, que não era tão grave assim. Nós vamos ler aqui o livro de Levítico, onde Deus ele deu tudo prescrito ali para Moisés. Levítico, capítulo 13, meus amados. Você vai ver que a lepra ela está bem descrita, ela está bem colocada de uma forma simplesmente fantástica. E como era feito o diagnóstico? Quando nós olhamos Levítico capítulo 13, olha o que diz o versículo 9 a seguir. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Ou seja, não havia médicos para fazer o exame. Como eu falei, há 3.500 anos atrás, não havia recursos científicos que poderiam detectar esse tipo de doença contagiosa. Então, Deus, que conhece todas as coisas, conhece o vírus, conhece a bactéria, Ele que formou a vida, Ele que formou todas as coisas, Ele prepara os sacerdotes para fazer este autoexame. E aí o texto continua no versículo 10, dizendo assim: se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, e se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos, e se houver uma ferida aberta na região afetada, é um caso crônico de lepra. E o sacerdote declarará essa pessoa cerimonialmente impura. Nesses casos, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Então vejam só, o sacerdote ele olhava e ele examinava, e olhava aquilo que Deus havia determinado por meio de Moisés. Então ele comparava o que ele via no corpo da pessoa, e ele comparava aquilo que havia sido descrito como sendo lepra e como não sendo lepra. E ele tinha que fazer aquele exame, e às vezes, quando ele olhava na hora, ele já identificava, porque os sinais eram sinais claros de lepra. E aí ele começava então a tomar os procedimentos que já nós também iremos fazer. Mas quando ele olhava e os sinais eram parecidos, por exemplo, como uma impinge, né? Se nós olharmos uma micose, úlceras e furuncos, isso não era considerado lepra. Mas a lepra poderia surgir desses tipos de ferimentos ou de manchas, né? A lepra poderia surgir, por exemplo, através de algum ferimento que a pessoa tivesse, ou até mesmo através de uma queimadura. Por isso, o sacerdote olhava, examinava, deixava a pessoa ali num período de isolamento, ali de 7 dias, e após esses 7 dias, o sacerdote examinava novamente a pessoa e olhava cuidadosamente a cor, né, a profundidade, se estava na carne viva, se tinha melhorado, se tinha piorado. Se fosse necessário, ele traria um período maior de isolamento, né, de mais 7 dias, para assim dar o veredito final. E após esse período de análise, de exame, o que acontecia? Se ele visse que a doença estava piorando, se alastrando dentro das características da lepra determinadas por Deus, então ele declarava aquela pessoa como imundo. Mas se ele olhasse e observasse que aquela pessoa ela estava melhorando, ou os sinais ali daquela doença, né, ela entrasse no quadro daquelas pessoas que não era considerado uma doença, né, como lepra, uma praga, então a pessoa ela tomava um banho, se lavava e voltava ao convívio normal, né? E nós observamos que através deste exame é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o Covid-19. Quando uma pessoa está com a suspeita, né, de estar com os sintomas parecidos com o Covid-19, ela vai para o hospital, ela faz o exame, fica ali num curto isolamento até sair o resultado, e se ela receber o resultado, o que acontece? Ela fica em casa fazendo os devidos cuidados e os devidos tratamentos, se a reação da doença não for muito forte, não é verdade? E depois que ela for curada, ela está liberada para, vamos dizer, relaxar um pouco o isolamento. Mas, se a doença está atacando ela muito forte, ela fica, então, direto internado. E dependendo, meus amados, essa pessoa, se ela não se recuperar, que é poucos casos, né, que as pessoas não se recuperam, porque a maioria das pessoas, elas conseguem sobreviver à UTI, mas as pessoas que não conseguem sobreviver, infelizmente, elas morrem, né, isoladas dos seus familiares e dos seus entes queridos. A lepra também é assim. No caso da hanseníase,
quando ela proliferava todo o corpo do indivíduo, no caso da hanseníase, né, ela chegava a um estado tão difícil que a pessoa ela ia perdendo as unhas, ia apodrecendo, daqui a pouco os dedos da mão ia apodrecendo, né, o nariz ia caindo, a orelha, o nariz ia caindo, alguns membros do corpo ia sendo amputado, dedos, às vezes até mesmo um pé, uma mão, e assim a pessoa às vezes chegava a um estado terminal até mesmo da morte. Né, até mesmo da morte. Mas isso em casos muito avançados e quando Deus não resolvia curar a pessoa por algum motivo, por alguma situação. Feito ali o diagnóstico, feito ali o exame e comprovado a existência da lepra, a pessoa fosse comprovada que estava contaminada com a lepra, quais eram os procedimentos que se tomavam com essa pessoa? Olhe bem, preste muita atenção aqui, para nós entendermos aonde Deus vai nos levar. Quando a pessoa ela era confirmada com a doença da lepra, era feito 2 procedimentos assim interessantes. O primeiro, a pessoa tinha que se identificar como um leproso. Ainda em Levítico capítulo 13, eu quero te convidar a abrir ali os versículos 45 e 46, onde primeiramente Deus, ele deu ali a forma como a pessoa deveria se caracterizar, né, como uma pessoa que tinha uma doença contagiosa, que era portadora desta praga contagiosa, essa praga terrível que era a lepra. No versículo 45, ele diz assim: quem sofrer de lepra, primeiro, rasgará as suas roupas, ou seja, tinha que andar maltrapilho. Essa é a primeira identificação. Segunda identificação, seu cabelo deveria ficar desgrenhado, ou seja, despenteado. Tinha que andar com o cabelo bagunçado. E a pessoa deveria cobrir o bigode ou a boca, né? No caso da mulher, deveria uma espécie de burca, um pano, deveria andar com a boca coberta, né? Assim, porque isso fazia parte da identificação. E quando a pessoa ela estivesse próximo a outras pessoas puras, ela deveria gritar: imundo, imundo, que aí as pessoas se espalhavam, as pessoas abriam espaço. Agora você imagina o constrangimento, além da pessoa sofrer com a doença, ainda ter toda essa caracterização. Terrível, né? Mas no século IV piorou ainda mais, porque o Império Romano obrigou os leprosos a andar com um sininho. Então, onde eles andavam, tinham que balançar um sininho. Apesar de toda essa caracterização dos judeus, eles ainda tinham que andar com um sininho para avisar que era um leproso, um doente, andando entre as pessoas. Né? Mas o pior de tudo isso não era só a caracterização física, mas o pior de tudo isso está no versículo 46, que diz assim: enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Ou seja, ele era expulso da cidade, expulso do templo, não podia participar das cerimônias religiosas, não podia entrar no santuário, oferecer os sacrifícios, tinha que ser separado, meus amados, do convívio familiar, separado dos seus entes queridos, separado das pessoas que ele amava, e ele tinha que viver lá no meio do deserto, no meio das cavernas, no meio dos buracos, fazia lá as suas cabaninhas, e ficava esperando, porque ele não podia trabalhar, tinha que ficar esperando que alguém em uma determinada distância, normalmente familiares e amigos, né, e algumas pessoas que se compadeciam da miséria dos leprosos, levava ali alimento e se retirava e eles vinham e comiam. O leproso não podia entrar na cidade, não podia ter contato com as pessoas. Nos casos em que eles entravam na cidade, como esse leproso aqui de Marcos 1, ele veio até o encontro de Jesus, normalmente isso acontecia quando eles estavam famintos, né? Porque a família, muitas das vezes, a própria família, né, com o tempo, a doença continuava e as pessoas acabavam esquecendo, o próprio leproso sumia, né? Ficava ali em estado de depressão, e muitas das vezes, antes mesmo do estado terminal
da sua doença, quando a doença não curava, entrava em estado terminal, né, que ele começava a ver como a sua carne se acabava, se apodrecia aos poucos. Muitas vezes ele ficava tão angustiado, não aguentava o sofrimento emocional e acabava tirando a sua própria vida. Terrível, né, irmãos? Mas essa era a quarentena dos leprosos, o isolamento que os leprosos tinham que passar. Sofrimento físico por causa da doença, né? Sofrimento emocional com a separação da família, com a forma com a qual ele se caracterizava, e infelizmente ele também sofria a fome, né? Porque não tinha como se alimentar devido à sua condição de saúde. E quando eu olho para os dias que nós vivemos, infelizmente, meus irmãos, esse é o quadro de muitas pessoas que estão vivendo hoje. Pessoas com fome, vendo seus familiares famintos, pessoas enfermas, doentes, né, diagnosticada com Covid-19 e afastada das pessoas que tanto ama, e infelizmente algumas pessoas que devido ao isolamento, pessoas que muitas das vezes na família, sabe, não tem família, não tem ninguém para te tratar com carinho, com amor, pessoas que sofrem, mesmo às vezes tendo uma casa cheia. E muitas das vezes essa pessoa, o único carinho que ela encontra, às vezes é com um amigo no trabalho, ou às vezes é na igreja para onde ela vai. E agora, nesses dias de isolamento, em que as pessoas, né, alguns lugares estão relaxando, outros lugares, né, as igrejas estão fechadas, muitos comércios estão fechados. Infelizmente, isso está levando pessoas à depressão e a um abatimento emocional muito forte. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma solução para a sua vida. Deus tem uma solução para a sua vida, creia. E nós vamos falar disso agora. Primeiro, vamos falar quais eram os motivos para esse isolamento tão cruel, tão radical, tão difícil que os leprosos viviam. Porque se a gente pensar, se fosse um isolamento que viesse das nações ímpias, nós entenderíamos. Mas quem determinou este isolamento aqui, meus irmãos, para o leproso, foi o próprio Deus. Foi Deus que determinou que ele deveria estar do lado de fora, afastado dos seus familiares e vivendo dessa forma. Aí a gente pensa, como Deus agiu dessa forma, dessa maneira? Será que não era uma situação desumana que esses homens e mulheres, eles tiveram que viver por conta da lei de Deus? Meus amados, talvez, pensando rapidamente, sem examinar a profundidade da mensagem de Deus aqui, a gente pode interpretar errado e botar tudo a perder esse entendimento que Deus quer nos dar através do que ele fazia pela vida do leproso. Mas se abrirmos o nosso coração e deixarmos o Espírito Santo de Deus falar conosco através desse estudo, nós compreenderemos o que Deus ele quer nos trazer para aprendermos e para sermos um povo abençoado, uma nação próspera, abençoada e sarada pelo poder do nome de Jesus. Primeiro motivo, meus irmãos. Deus deixava os leprosos isolados, primeiramente, para evitar uma pandemia. Ora, não havia estudos científicos, lembra que eu falei no início? Não havia estudos científicos para se detectar doenças que eram ou não contagiosas. Então, Deus evitou uma pandemia no meio da nação. Protegeu as pessoas que não estavam contaminadas, né, para que elas não tivessem acesso com essa doença. Como eu falei, é uma doença, a lepra poderia, no caso da hanseníase, até pelo tossir da pessoa, as gotículas, né, ela poderia transferir o vírus para outra pessoa e, com certeza, poderia haver uma pandemia generalizada. Por isso, Deus fez esse tipo de quarentena, esse tipo de isolamento, para proteger aqueles que não estavam doentes. Segundo lugar, a lepra era um exemplo da maldição divina para aquele que transgredia a lei. A lepra, meus irmãos, quem estava leproso era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus. Se você abrir comigo Deuteronômio, capítulo 28, nós iremos ver Deus falando das bênçãos para quem obedecer, vai do versículo 1 até o versículo 14. Agora, do versículo 15, do capítulo 28 de Deuteronômio, a seguir, Deus mostra todas as maldições que vêm sobre aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor. Mas eu quero ler aqui em especial
de Deuteronômio, capítulo 28, os versículos 58 ao 61, que diz assim: se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos da lei escritas neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Eles os afligirá com todas as doenças do Egito, como vocês temiam tanto, e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, e mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídas. Então, meus amados, várias doenças que vieram sobre os egípcios e doenças que havia sobre as nações ímpias, que era o caso da lepra, Deus disse que se a nação não fosse obediente, se a transgredisse a lei, os mandamentos, ele enviaria esse dentre vários outros males sobre a nação e sobre o povo. Mas quando nós olhamos o texto sagrado e nós começamos a observar, por exemplo, o comentário dos rabinos, os rabinos judeus, eles enumeram ali uma lista de várias doenças, mais ou menos umas 10 doenças que, segundo eles, seria a causa para que uma pessoa, por exemplo, ela recebesse a praga da lepra. Seriam pecados que Deus simplesmente acenderia a sua ira e não suportaria, acabava punindo aquele transgressor. Mas eu vou citar aqui pelo menos 3 motivos, que inclusive temos bases bíblicas para ele. Por exemplo, a rebelião era considerado um pecado que poderia trazer uma maldição como a lepra. Isso nós vemos, por exemplo, no caso de Miriam, em Números capítulo 12, versículo 10. E olha, estamos falando de uma mulher de Deus, Miriam, uma profeta. Ela se levanta contra o seu irmão, Moisés, que era o líder máximo, o representante da nação de Israel. Resultado, ela ficou branca como a neve, pegou aquela doença terrível e foi um momento de grande vergonha. Ela e Arão, seu irmão, clamaram ao Senhor e Deus o perdoou. Mas ela teve que ficar isolada 7 dias fora do acampamento, por causa da sua rebelião. Outro pecado que levava as pessoas a receber, por exemplo, a lepra como maldição, por exemplo, seria a ganância, a avareza, a luxúria, o grande apego pelo dinheiro, Nós temos o exemplo, por exemplo, de Geazi em 1 Reis, capítulo 5, versículo 27. Você lembra quando o sírio Naamã, aquele homem leproso, ele foi curado por uma palavra dita pelo profeta Eliseu, que mergulhou 7 vezes no Jordão? Ele volta todo alegre, querendo encher o profeta de presente, de riqueza, de ouro e de prata, e o profeta prontamente recusou. Com isso, ele vai embora, mas Geazi, vendo aquela cena, vendo tanto dinheiro, ele não resistiu. Ele correu atrás de Naamã e falou: olha, Naamã, o meu senhor mudou de ideia e resolveu receber os presentes. Ele, achando que ia ter vantagem com isso, pegou, mas, ao pegar aquela riqueza, o que acontece? O profeta Eliseu, pela revelação do Espírito Santo de Deus, ele viu o que estava acontecendo. E quando Geazi chegou ali, como se nada tivesse acontecido, ele falou: olha, Geazi, a partir de hoje, a lepra que estava em Naamã vai vir sobre você e sobre a tua descendência até o resto da vida. Vai vir para sempre sobre você e sobre a tua descendência. E nós observamos que naquele instante, ele também ficou leproso por causa da ganância. Porque a ganância faz as pessoas trair uns aos outros, faz a pessoa até mesmo mentir em nome do Senhor, como fez Geazi, mentiu em nome do profeta de Deus. Então, por isso, ele pegou a lepra. E era um aprendiz de profeta. Outro pecado seria a soberba. E aí nós vamos nos lembrar do exemplo de Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21. Nós lembramos que Uzias foi um dos melhores reis que houve em Israel, em termos de obediência a Deus. Só que chega um momento da vida dele que ele simplesmente exalta o seu coração e ele simplesmente acha que ser rei era pouco para ele. Quis também exercer a função de sacerdote. E ele entra dentro do templo, briga com os sacerdotes e vai lá oferecer incenso dentro do santuário, que era algo que Deus deu só para os sacerdotes consagrados, filhos de Arão, e na hora ele se torna leproso.
E ele fica leproso até o fim dos seus dias e tem que habitar numa casa separada, né, longe do reino, e seu filho tem que tomar conta da administração do reino do seu lugar. Por quê? Porque ele entrou no pecado de Satanás, né? O pecado da soberba, o pecado da altivez, e isso levou ele a ter uma lepra, né? Enfim, várias outras doenças também eram consideradas como uma maldição por conta dos pecados. Mas é claro que quando Jesus ele entra na história, ele começa então a desmembrar um pouco essa ideia e dá uma separação clara, mostrando para os judeus que nem todo tipo de pecado ou de males que as pessoas sofrem necessariamente quer dizer que a pessoa está recebendo uma punição, um castigo do Senhor. Quando lá em João capítulo 9, versículo 3, quando os discípulos veem aquele cego de nascença, eles perguntam: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para nascer assim cego, né? Olha que pergunta até sem lógica e sem nexo, né? Porque ele não podia nascer cego por causa do pecado dos seus pais. Por quê? Porque havia um texto conhecidíssimo lá em Ezequiel capítulo 18, que quando os judeus estavam lá no cativeiro da Babilônia, eles falavam: olha lá, nossos pais comeram uvas verdes, os nossos dentes é que emborotam. Ou seja, eles pecam e nós que leva a culpa, nós é que paga. Aí Deus vai começar a esclarecer ali para eles: olha, o pai não levará a iniquidade do filho, nem do filho do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, vocês não querem as consequências, né, que tiveram os seus pais, ou consequências piores, então não ande nos mesmos caminhos deles. Se converta ao Senhor, se converta a Deus, que com certeza Deus sarará vocês dos seus erros. Então, esse texto era conhecido e era também entendido de uma forma grande. Então, não fazia sentido os discípulos perguntarem para Jesus se aquele homem nasceu cego por causa do pecado dos pais. Agora, fazia menos sentido ainda eles perguntarem se aquele homem nasceu cego porque ele pecou. Ora, se ele nasceu cego, aonde ele havia cometido pecado? Na barriga da mãe dele? Quando ele ainda era um feto dentro do ventre materno, ele, porventura, teria capacidade de pecar? É óbvio que não tem sentido. Mas eles precisavam de uma explicação, e foi bom essa pergunta, porque Jesus esclareceu que nem todo mal e nem toda enfermidade é por causa de punição de pecado. Mas muitos males e muitas enfermidades que vêm sobre a vida das pessoas, muitas das vezes é porque Deus quer operar nessas pessoas as suas obras. Ou seja, nós não podemos olhar para aquela família que ficamos sabendo que algumas pessoas ali pegou o Covid-19. Olha lá, fulano está com Covid-19, olha lá, aquela família ali, todos ali se contaminaram, teve até gente que morreu. A gente não pode achar que isso aconteceu porque Deus está pesando a mão. Olha lá, aquela pessoa deve estar num erro muito grande, num pecado muito grande. Porque fala sério, meus irmãos, vamos raciocinar. Desde os dias de Israel, se Deus fosse punir a todo mundo, se Deus fosse punir a todo mundo, com lepra, com Covid-19, com outras doenças, por causa de erros, de falhas ou de pecados, com toda certeza o mundo inteiro estaria leproso, porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Mas muitos males, inclusive o coronavírus, eu quero te dizer, quando ele entra num lar, numa casa e numa família, muitas das vezes é porque Deus, ele quer realizar as suas obras na vida daquela pessoa para que o seu poder seja conhecido, para que a fé seja manifestada e o seu nome seja glorificado. Então talvez seja esse um dos motivos da cura. Deus quer levantar a fé das pessoas e curar as pessoas para que as pessoas sejam restauradas, não pelos medicamentos e pelos homens, mas sim pelo poder de Deus através do nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, a lepra, como eu falei, ela existia de uma forma dura para evitar uma pandemia e para dar um exemplo da maldição divina, né? Para que os israelitas eles pudessem temer a Deus e não pecar, para que não pudessem entrar num estado daquele ou menor, ou pior, né? Mas infelizmente o efeito foi o contrário. Ao invés deles olharem para os leprosos e temerem a Deus e se converterem, pelo contrário, eles se tornaram, foi um estilo assim, farisaico, achavam que não tinham pegado a lepra também, porque eram certos, eram melhores do que os outros, e infelizmente acabou que essa situação, ela não gerou nos homens daquela época aquilo que Deus esperava que gerasse, né? Comoção, arrependimento e desejo de servir a Deus.
Mas o que há de mais importante dentro da lepra, pelo qual Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse daquela forma, vem aqui agora. A lepra, meus irmãos, era um ensinamento visual pelo qual Deus, ele queria mostrar aos homens o que o pecado ele ocasiona na vida das pessoas. O pecado, amados, ele estava ali representado pela figura da lepra. O pecado, ele faz isso, ele destrói a vida da pessoa, ele isola a pessoa, tira a pessoa da casa do Senhor, tira a pessoa da comunhão com Deus, tira a pessoa da presença de Deus. A lepra destrói famílias. Quantas famílias são destruídas, casamentos destruídos, filhos entrando nas drogas, porque conheceram as drogas, porque conheceram o pecado, começaram talvez ali saboreando o pecado, e infelizmente veio a destruição. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, assim como a lepra, que vai destruindo a pessoa, vai arrebentando com ela aos poucos, também não tem feito assim com muitas famílias e com muitas pessoas que muitas das vezes não sente a dor do pecado, a condenação do pecado ali naquele instante, e nele vai se envolvendo. E quando pensa que não, ele já está tomando a sua vida e está gerando morte. Meus amados, eu quero dizer para vocês uma coisa. A lepra, assim como ela foi um ensinamento visual para os hebreus naqueles dias, o Covid-19 é um ensino visual para os nossos dias daquilo que Deus ele quer mostrar para o mundo. Repare que essa pandemia ela é mundial. E o que Deus quer mostrar, irmãos, para o mundo? O que é que o pecado ele pode fazer na vida das pessoas? Só que nós não podemos entrar no mesmo erro que entrou quem? Os hebreus no passado. Os hebreus desprezavam o leproso, julgavam os leprosos, né? E simplesmente tinham medo da doença. Mas não da pior doença espiritual, que é justamente o pecado que destrói a nossa alma. Quantas e quantas pessoas hoje, irmãos, têm um medo terrível de pegar, de se contaminar com essa doença? Sai de casa com todos os procedimentos de higiene ali na ponta da linha, tem um medo absurdo de se contaminar. Mas imagine, se essas pessoas tivessem o mesmo medo de se contaminar com o coronavírus, se elas tivessem também o medo de se contaminar com o pecado, será que nós não teríamos um mundo melhor? Será que nós não teríamos pessoas mais abençoadas, pessoas mais fervorosas e usadas pelo Senhor? A verdade é, meus irmãos, que muitas pessoas têm um medo terrível de pegar o coronavírus porque tem medo de ir para o hospital, tem medo de ficar internado e tem medo de morrer. E eu quero dizer, amados, que pior do que o coronavírus é o corona espiritual chamado pecado. Por quê? Porque este corona espiritual chamado pecado, ele nos trará um isolamento eterno diante da presença de Deus, se nós morrermos com ele. Se nós morrermos com a contaminação desse vírus espiritual. O corona chamado pecado, meus amados, ele é capaz de destruir nossas famílias, ele é capaz de destruir a nossa vida emocional, de destruir a nossa saúde, de destruir tudo. E esse corona espiritual chamado pecado, ele é um mal espiritual, que se nós não nos livrarmos dele enquanto há tempo, com toda certeza, ele nos levará a um sofrimento eterno, de fogo, um sofrimento eterno, onde as pessoas ali estarão pelos séculos dos séculos, sendo queimadas, sendo torturadas, e a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Mas ainda há uma oportunidade de sermos curados. Não somente dessa doença física, que está destruindo o emocional, o familiar, o econômico das pessoas, mas também dessa doença espiritual chamada pecado. E Jesus é aquele que é capaz de nos curar desse mal físico e desse mal espiritual. Mas nós temos que ter a atitude deste homem leproso, meus irmãos, que ele teve coragem de sair da sua redoma, do meio dos demais leprosos. Porque um leproso não pode ajudar outro leproso a ser curado, a verdade é essa. Eles podem compartilhar socialmente, mas não ajudam um ao outro a ser curado.
Mas Jesus, ele pode curar porque Jesus é limpo. Então, ele saiu do meio daquela sujeira, daquela contaminação e veio até Jesus. Ele veio no meio da cidade quebrando o protocolo, mas não pedindo comida, não pedindo esmola, não pedindo a condolência das pessoas para levar alguma coisa para ele comer. Mas ele chega até Jesus, irmão, ele não pede comida para Jesus, ele não pede nada para Jesus. Repare que o texto diz que ele chega até Jesus dizendo: Senhor, eu preciso ser purificado. Ele quer ser limpo, ele quer ser purificado, porque ele entende que a partir do momento que ele fosse purificado daquela doença, ele seria o que? Ele teria a sua vida transformada. E muitas vezes nós precisamos entender isso, meus amados. Ele poderia estar lá na sua caverna, deprimido, esperando a morte chegar, ou querendo tirar a sua própria vida, mas ele sai de lá, daquele antro de doença, daquele antro de perdição, daquele antro, sabe, de desacreditação, e ele vem com o seu coração cheio de esperança, ele se dobra ao Senhor Jesus, e ele pede para ser purificado. O mundo precisa disso, o mundo não pode mais se dobrar somente para os médicos, se dobrar para os políticos, esperando sair algum benefício, alguma coisa no meio da miséria. O mundo tem que se prostrar para Jesus, porque Jesus, quando ele nos purifica, ele restaura todos os efeitos destrutivos da lepra na nossa vida. É assim que Jesus faz, e é assim que Jesus restaura. Mas, infelizmente, as pessoas não estão temendo o pecado como temem o coronavírus, por exemplo. E eu fico imaginando, meus irmãos, se o apóstolo Paulo, se ele tivesse vivendo os nossos dias hoje, como é que ele escreveria Efésios capítulo 6? Você parou para pensar? O que as pessoas mais se sentiam seguras? Era na imagem do soldado romano, sim ou não? Toda aquela armadura bonita, né? Que era o império mais forte, vencedor e poderoso. Mas se ele vivesse nesta época agora, vendo o que está acontecendo no mundo, ele escrevia Efésios 6 de forma diferente. Ele começaria talvez no capítulo 10 dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revista-se da vossa armadura, para possais estar firmes e preparados contra as astutas ciladas de Satanás. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue. Mas quando ele chegasse no versículo 14... ele não ia falar de couraça da justiça, porque ninguém entende, ninguém conhece a armadura do romano. Mas talvez, quem sabe, ele iria utilizar o quê? O avental da justiça, não é verdade? Ou o jaleco da justiça, que vai te proteger. Não é assim que a gente vê os médicos quando vão atender as pessoas? Não é assim, para se proteger das contaminações? Se ele falasse, por exemplo, de calçar os pés no evangelho, já viu? Você entra num salão, você coloca isso aqui nos pés e se calça para evitar a contaminação. Em vez de capacete da salvação, ó, touquinha da salvação, né? Para que você se proteja contra os ataques de Satanás contra a sua mente. Não é verdade? E o escudo da fé? O escudo da fé, todo mundo está usando hoje, que é exatamente essa máscara, né? Onde Paulo diz dos dados inflamáveis do inimigo, aqui Paulo diria das gotículas envenenadas de morte, do Covid chamado Satanás, chamado pecado, e vamos colocar tudo isso no bolo. Nós precisamos da máscara da fé, para a gente não ser atingido por essas gotículas. E a espada do Espírito, pastor? A espada do Espírito é o famoso álcool gel. Colocaremos o álcool gel, onde a gente destrói, onde a gente, sabe, neutraliza toda e qualquer artimanha desse vírus maldito que vier contra a nossa vida. Se Paulo vivesse os nossos dias, meus irmãos, ele escreveria Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, era assim, ele não falaria de armas de soldado, de armadura de soldado, ele escreveria, era falando sobre isso. Por quê? Porque nós temos que estar armados pelo Senhor Jesus. O mundo precisa se armar com o Senhor Jesus. O mundo precisa se entregar ao Senhor Jesus. Precisa fazer como este leproso. E o interessante do Evangelho, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, meus amados, que difere dos textos que está lá em Lucas e em Mateus, é que Marcos ele dá um exemplo diferente. Ele diz que Jesus se compadeceu daquele leproso e tocou na vida dele.
Meus amados, que Jesus está se compadecendo de mim, de você, Ele está se compadecendo. Que Ele está se compadecendo de pessoas que hoje estão sofrendo, que estão nos hospitais, que estão em casa, quem sabe sem ter nada para comer, com toda certeza Ele está se compadecendo. Ele sempre se compadeceu, mas o que Ele está esperando de nós, e está esperando do mundo, é que viemos a nos prostrar diante dEle, abrir o nosso coração a Ele e sermos por Ele purificados e sermos por Ele salvos de todos os males, sejam eles espirituais, e Ele também nos dará socorro material, porque Ele é Deus que cuida e Deus que abraça aqueles que nele esperam e aqueles que se lançam nele, né? Ele diz, olha, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Se lança a Jesus através da sua fé. Se você estiver me vendo de um hospital, estiver me vendo da sua casa, do seu quarto, você pode se lançar a Jesus agora, como fez aquele leproso. Como? Abrindo o seu coração e orando comigo agora, e eu vou entregar a sua vida para o Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, independente dos motivos pelos quais você se afastou, e agora você, quem sabe, até procura uma igreja aberta e diz, meu Deus, não tem nenhuma igreja aberta, estou me sentindo como esse leproso, não posso entrar no templo. Quero te dizer agora, através desta live, Deus está fazendo agora, deste momento sagrado em que eu estou falando com você, você está me ouvindo, nós estamos sendo agora a igreja. E se você se entregar a Ele, Ele vai te purificar, vai te renovar e te restaurar, e você, a partir de agora, será uma nova criatura. E se você, meu irmão, que já é servo de Deus, serva do Senhor, está sofrendo, está desacreditado, não desanime, porque Deus é poderoso para te fortalecer, para te dar vitória, e com certeza Ele vai te salvar, Ele vai te dar uma solução, mas creia e confie nele, porque Ele está operando no meio do seu povo. Amém? Vamos orar ao Senhor, e eu quero entregar a vida dessa pessoa que está se entregando a Jesus agora, e quero entregar também a vida desse meu irmão, quem sabe estava desanimado, estava enfraquecido. Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa solução. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, é no nome santo de Jesus agora, meu Deus, que eu quero entregar, meu Pai querido, meu Pai amado, a vida de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas que estão nos ouvindo agora, meu Pai, quem sabe estão sofrendo, meu Deus. Pessoas que estão, meu Deus, meu Pai, desesperadas, não sabem, meu Deus, como é que vão encontrar, meu Deus, uma solução para os seus negócios. É aquela pessoa autônoma, é aquele microempreendedor, meu Deus, que agora está vendo, meu Deus, o seu ganha-pão simplesmente desaparecendo, meu Deus, do mapa. Mas o Senhor é Deus e há de dar uma providência. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir também, meu Pai, essa pessoa, quem sabe, está doente, ou tem um familiar que está doente, está isolado, que a tua misericórdia venha sobre a vida dessa pessoa, venha sobre esse lar, venha sobre essa família, para que elas sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está, quem sabe, depressiva, está sofrendo, meu Deus, e está dizendo, olha, eu estou me sentindo sozinho, sozinha, eu estou sentindo que a minha vida está tão difícil, tão ruim. Quem sabe uma pessoa, meu Pai, que emocionalmente está desgastada e já cansou até mesmo de viver. Ó, meu Deus, renova as suas forças, renova o seu coração e a sua alma. Eu oro ao Senhor e te peço, ó Deus, toma nas tuas mãos essa pessoa, restaura e levanta em nome de Jesus. E se há uma pessoa que está agora reconciliando com o Senhor, meu Deus, jamais imaginaríamos que viveríamos um momento como esse, em que pessoas estão querendo vir para a igreja e a igreja está fechada, mas ainda a porta da salvação está aberta. Meu Deus, que o Senhor receba esta pessoa agora, que ela seja agora perdoada, purificada dos seus erros, das suas falhas, e que agora ela seja, meu Deus, recebida pelo Senhor. Ela faça parte agora dos cidadãos que, meu Deus, que pertencem ao teu reino, e que ela possa, meu Deus, a partir de hoje, ver uma luz na sua vida e encontrar vitória diante do seu sofrimento. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua vida, e quero dizer agora
Quem sabe tem pessoas que estão sentindo uma enfermidade agora. Você está sentindo agora uma dor no seu corpo ainda. Eu vou orar 10 segundinhos. Você crê? Coloca a mão na tua enfermidade agora. Aonde estiver essa dor agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que Deus está conosco aqui, através desta live, através dessa programação, e Ele vai te dar uma resposta. Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que não seja só a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão. A tua mão vindo do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, que aonde tiver essa dor, aonde tiver, meu Deus e meu Pai, este mal alojado, meu Deus, na carne, nos ossos, no corpo físico, essa pessoa que passou, quem sabe, o dia todo, meu Deus, numa terrível dor de cabeça e nada sarou. Uma pessoa, quem sabe, meu Deus, a dor de cabeça, meu Pai, é pelo estresse, meu Deus, é pelos problemas emocionais. Em nome de Jesus, que essa pessoa comece agora a receber a paz do Senhor, receber saúde. Pai, dores, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor coloque a tua mão, meu Deus, e eu diga essas dores, comece a desaparecer agora dessa pessoa, desse corpo físico, e receba agora, em nome do Senhor Jesus, a saúde de Deus. E você que crê, diga amém, já recebi, estou abençoado. Meus amados, fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero voltar aqui para a nossa pastora. Amém? A paz do Senhor a todos. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.